Fiscalização coordenada do TCE Ceará analisa serviços de assistência social e transferência de renda. O trabalho em campo da equipe de fiscalização envolve visitas a espaços como o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O Conta aí TCE Ceará desta semana fala sobre as capacitações ofertadas pelo Tribunal. No Conexão Cidadão, fique por dentro da fiscalização que avalia o uso das plataformas eletrônicas de licitações pelos municípios cearenses. Aqui no estado do Ceará, somente 17% dessas entidades aderiram formalmente a essa plataforma pública. E para encerrar a série de reportagens sobre os setores do TCE Ceará, apresentamos as atribuições da presidência. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! O TCE Ceará participa de uma ação nacional que avalia a qualidade dos serviços de assistência social e dos programas de transferência de renda oferecidos à população. A fiscalização coordenada reúne tribunais de contas de todo o país para identificar desafios e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas. Fiscalização analisa os serviços em assistência social oferecidos pelos municípios. Esse trabalho está sendo executado por vários tribunais de contas do país, com coordenação do Tribunal de Contas da União. O intuito é verificar a sustentabilidade do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Esse sistema envolve um conjunto de ações, como a transferência de benefícios e a execução de programas de atendimento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social. A gente, quando Tribunal de Contas dos Estados, a gente está nesse momento de visitar os municípios, de conhecer como é que está a questão da aplicação da política pública da rede SUAS nos municípios, para aí sim conhecer como é que está esse trabalho, para repassar essas informações no primeiro momento para o TCU, para ocorrer uma consolidação de dados a nível nacional. E claro, também nos municípios que a gente está visitando, a gente vai ter um momento também de produzir os nossos relatórios para a realidade local daqueles municípios, sempre com o intuito de fortalecer a política pública da assistência social. No TCE Ceará, a fiscalização está sendo conduzida pela Diretoria de Aprimoramento da Gestão Pública 3, unidade da Secretaria de Controle Externo. Os procedimentos e instrumentos utilizados nessa auditoria coordenada foram apresentados em capacitação em Brasília, conforme explica Sérgio Mororó. A partir dessa capacitação, a gente trouxe as orientações, que foram passadas, inclusive, pelo corpo técnico do Ministério do Desenvolvimento Social, que também participou dessa reunião, dos próprios TCU, dos colegas de outros tribunais também que fizeram essas auditorias pilotos. E nós agora estamos nessa etapa aqui, que é implantando essa auditoria, executando essa auditoria aqui nos municípios do Ceará. No mês de julho, foram visitados 5 municípios da região metropolitana de Fortaleza e do interior do estado. As atividades em campo envolveram visitas às unidades de atendimento da rede de proteção social. Foram feitas entrevistas e aplicados questionários juntos aos gestores públicos e demais responsáveis pela assistência social. Ao avaliar de perto a realidade da prestação dos serviços, é possível levantar fragilidades e oportunidades de melhoria e também apontar boas práticas existentes. O trabalho em campo da equipe de fiscalização envolve visitas a espaços como o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, em que se realizam serviços ligados à proteção básica, seja para crianças, adultos ou idosos. É a oportunidade de verificar a estrutura existente e qual o corpo de profissionais disponível para o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Serão verificados aspectos como a sustentabilidade financeira do SUAS e os impactos das variações do orçamento na oferta e na qualidade dos serviços socioassistenciais. Em outras palavras, verificar se os recursos existentes suprem as necessidades da população que procura, por exemplo, o Centro de Referência de Assistência Social da sua região. É importante essa ideia de que o CRAS ele é um equipamento que ele não está ali só para fazer um pagamento no benefício, ele não está ali só para a questão do Bolsa Família.
o cerne do CRAS, né, do equipamento público ali, da proteção social básica, é ter esse acompanhamento com a comunidade, ter esse acompanhamento permanente com as famílias. O CRAS, né, ele é equipamento da proteção social básica, então assim, ele oferece diversos serviços, mas o principal serviço ofertado pelo CRAS é o PAIF, né, que é um serviço que ele trata de acompanhar as famílias, né, ele vai acompanhar as necessidades dessas famílias. De acordo com cada situação, de acordo com cada caso concreto, você tem um acompanhamento contínuo e permanente para que essa estrutura familiar, que muitas vezes está passando por alguma demanda, algum problema, o profissional do CRAS, seja o da assistência, seja o psicólogo, ele atue no fortalecimento desse vínculo familiar e ele atue de uma forma de entender como está funcionando essa estrutura para, junto com a família, né, essa dinâmica familiar, ela consiga se desenvolver de uma forma mais positiva. Após a fase de execução, será produzido o relatório de auditoria com visão nacional, consolidando os achados de todos os tribunais de contas participantes, além da construção de relatórios com abordagem local, detalhando a situação específica dos municípios fiscalizados no Ceará. A qualificação contínua é um dos caminhos para o fortalecimento da gestão pública. No Conta Aí TCE Ceará desta semana, você confere como participar dos cursos e capacitações oferecidos pelo tribunal. Posso participar dos cursos oferecidos pela Escola de Contas do TCE Ceará? Sim, pode, e é um convite que eu faço a vocês. O IPC Educ tem todos os cursos oferecidos tanto para gestores públicos, para servidores e para o público em geral. Faço o convite para que vocês visitem o nosso site ipceduc.tce.ce.gov.br e veja qual é o curso que melhor se adequa à sua realidade. Alguns cursos que nós temos aqui disponíveis para vocês, por exemplo, gestão patrimonial, elaboração do plano plurianual para os municípios, governo digital, são alguns dos temas interessantes que podem atender às expectativas de vocês. No próximo bloco do Acontece TV, o tema é fiscalização do uso de plataformas eletrônicas de licitação pelos municípios. Até já! O Conexão Cidadão desta semana destaca a fiscalização que o TCE Ceará está realizando quanto ao uso de plataformas eletrônicas de licitação pelos municípios cearenses. O trabalho avalia o funcionamento dessas ferramentas e verifica a conformidade com a legislação, a transparência e a integridade dos processos licitatórios. Olá, seja muito bem-vindo desse momento do Conexão Cidadão dentro do Acontece TV, né, aqui onde a gente aprofunda alguns assuntos, né, da corte cearense. E, cara, hoje não vai ser diferente, né? Vamos falar sobre fiscalização, é isso? Exatamente, é o início de uma fiscalização envolvendo o uso de plataformas eletrônicas pelos municípios cearenses para a realização de licitações, as compras e aquisições de serviços. Até porque o município precisa comprar livro para as escolas, medicamentos para os hospitais, né? Então, a gente vê que é uma fiscalização que tem muito peso e muita importância, né? E para conversar com a gente, quero dar aqui as boas-vindas ao servidor do TCE Ceará, Reuben. Reuben, seja muito bem-vindo, né, ao Conexão Cidadão. Obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, que é um tema que não tinha aparecido aqui, né, Carol? Esse tipo de fiscalização não tinha aparecido aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. E, Reuben, para começar, vou começar aqui, viu, Carol? Fala pra gente, para quem tá nos assistindo, quem tá nos escutando, o que foi que motivou assim, o Tribunal de Contas a fazer esse tipo de fiscalização nessas plataformas? E primeiro, contextualizando, existe um portal nacional público gerenciado pelo governo federal, que é o Compras.gov.br. Foi um portal desenvolvido juntamente com a nova lei de licitações para dar essa plataforma, essa ferramenta, disponibilizar essa ferramenta para os jurisdicionados, para as entidades públicas. Qualquer entidade pública pode se utilizar dessa plataforma
para fazer suas compras públicas. Ela é gratuita e ela é totalmente aderente à nova lei de licitações. Aqui no estado do Ceará, somente 17% dessas entidades aderiram formalmente a essa plataforma pública, essa plataforma do governo federal. E somente 10% dessas entidades fiscalizadas, de fato, utilizam essa plataforma do Compras Gov BR, certo? Ou seja, 90% dessas entidades se utilizam de plataformas privadas, de empresas, para operacionalizar suas compras públicas. Foi aí que acendeu, né, uma luz de alerta. Bom, já que 90% das entidades públicas municipais se utilizam de plataformas privadas, vamos verificar como é que está a aderência dessas plataformas à nova lei de licitações. E, Helber, então, continuando assim, já que foi um conjunto muito grande de prefeituras, de câmaras municipais e consórcios que utilizam essas plataformas privadas, mas assim, como se planeja uma fiscalização dessa? Porque imagino que tem que fazer uma amostra e verificar quais são, assim, o que vai ser verificado. É questão de transparência, é questão que todo mundo pode participar, né? Se uma pessoa, né, do Rio Grande do Sul ou do Acre, enfim. E, não, até um complemento, Carol, que eu achei muito legal a sua pergunta, porque como é em sítio eletrônico, né, a fiscalização pode ser feita aqui, aí precisa, vocês precisam se deslocar também para saber como é que eles usam, como é que é feito isso. Vou ter essa curiosidade também. Dessas 90% de entidades que utilizam plataformas privadas, ficou constatado que somente 3 empresas são utilizadas, 3 plataformas privadas são utilizadas, né? Então, é muita concentração de compras públicas, né, dentro de 3 plataformas privadas, né? Então, há um risco inerente aí, né? Há um risco que, caso algum problema esteja acontecendo dentro de uma dessas plataformas, né? Então, muitas compras estão acontecendo dentro dessas plataformas e, caso algum problema esteja acontecendo, pode reverberar em muitos milhões de reais com problemas de compras, né? Então, foi um alerta que apareceu e a gente selecionou esses trabalhos. Mas ainda respondendo com relação à metodologia do trabalho, nós vamos solicitar credenciais, que seria o usuário e senha para as plataformas privadas, com perfis do ente público, prefeitura, câmara, que é quem realiza a licitação, a compra pública. Outra credencial, como se fosse a empresa, o fornecedor, que vai participar, vai dar lances na licitação. Nós vamos acompanhar o andamento de uma licitação, né, na visão de cada um desses perfis, né, de forma que a gente possa verificar todo o rito, se está acontecendo conforme a lei exige, se há algum furo, algum possível furo, e esse procedimento vai viabilizar o trabalho da fiscalização. E, Helber, a priori, a gente fica imaginando que esse tema que a gente está tratando é muito burocrático. Isso aí é uma coisa de administração. Só que você falou uma coisa muito relevante, que essas plataformas que realizam as licitações mexem com muitos recursos públicos. Então, são recursos para a área de educação, para a área de saúde, segurança, né? Obras públicas, assistência social e aí vai. Então, eu fico imaginando assim, a pergunta que eu queria fazer, os benefícios dessa fiscalização, seja assim para a própria gestão pública, seja assim para a própria sociedade, né? Digamos aqui que tem alguma inconsistência numa plataforma dessa, né? Algum tipo de rito não esteja sendo seguido, né? Alguma alteração de dados esteja ocorrendo de forma indevida, né? Digamos que isso esteja acontecendo, como as compras públicas estão passando por dentro da plataforma, isso pode impactar no resultado da licitação, na escolha da empresa que vai vencer aquela licitação, né? Então, isso pode impactar também no valor que vai ser acordado, que vai ser contratado por meio dessa licitação. Então, se existir, porventura, algum vício dentro dessas plataformas, então esse vício pode causar prejuízos,
né, ao dinheiro público, né, às compras públicas. Então é aí que está o grande benefício, Carol. Se a gente conseguir manter essas compras públicas acontecendo, todos os seus procedimentos acontecendo conforme a lei exige, né, de uma forma correta, de forma estruturada, Transparente, com transparência, exatamente. Então, a gente vai conseguir esse grande benefício para a sociedade. Felizmente ficamos por aqui. Quero agradecer mais uma vez, né, você ter sido disponibilizado para participar aqui do programa, para a gente conversar sobre essa fiscalização, né? Perfeito. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição sempre que precisarem. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques esta semana aqui no TCE Ceará. E veja também, série de reportagens apresenta as atribuições da presidência do TCE Ceará. Voltamos já! A presidência do tribunal desempenha um papel essencial para o funcionamento da instituição e o cumprimento da missão constitucional do órgão. Nesta última edição da série de reportagens, confira como este trabalho fortalece a gestão do TCE Ceará. Conduzir as ações estratégicas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, coordenar a administração do órgão e fortalecer a relação com o cidadão. Essas são algumas das atribuições da presidência do TCE Ceará. O setor define as principais ações do tribunal que garantem o funcionamento da instituição e o cumprimento da missão constitucional de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Um órgão que tem uma função fabulosa na democracia, fabulosa na república, fabulosa para a cidadania, né? Você fiscalizar os gastos públicos é algo muito importante, né? Deveria ser a principal preocupação a ser da sociedade. Como é que o dinheiro como é que o dinheiro público, o dinheiro de todos, que é arrecadado de todos, como é que ele é cuidado? Porque o que importa para o tribunal é que o serviço público seja bem prestado, que a obra seja entregue de forma correta, no dia e sem sobrepreço. Então, o que importa para o tribunal, principalmente, é que o gestor acerte. Então, se a gente tiver um caminho para que o gestor possa acertar, nós estamos buscando. O gabinete da presidência assessora diretamente o presidente, coordenando a comunicação com os demais setores do tribunal. Também cabe ao gabinete prover o presidente de informações que contribuam para a boa gestão institucional e direcionamento das diretrizes que orientam a atuação administrativa da Corte de Contas. Além da gestão interna, a presidência representa o TCE Ceará perante instituições públicas, órgãos de controle e a sociedade. A elaboração de ofícios e a revisão de portarias, publicadas no Diário Oficial Eletrônico do TCE, também são competências da presidência. O trabalho da área une planejamento, gestão e diálogo permanente para garantir que o TCE Ceará continue contribuindo para uma administração pública cada vez mais eficiente e fortalecendo ações em benefício da sociedade. A gente tem que estar sintonizado com a sociedade, com o espírito do tempo, entendendo os anseios da sociedade e entendendo os meios que o tempo contemporâneo, né, nos oferece para que possamos estar oferecendo melhor o nosso serviço, cumprindo de forma muito adequada, de forma muito comprometida o nosso propósito, que é cuidar do que é de todos, melhorando vidas. Vamos agora direto à redação do Acontece TV, onde Larissa Martins traz novas informações do Tribunal de Contas do Ceará esta semana.
O Acontece TV de hoje fica por aqui. Para rever alguma reportagem ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana!